a 6. Nós temos esse relato aqui do homem da mão, mais ou menos, não é isso? É que Marcos, ele é um evangelho que, vamos dizer assim, mais original. Ele é o mais antigo dos, né? Ele é ocular nos fatos. Já Lucas foi pesquisador, Mateus foi ocular, foi. Mas Marcos, ele teve bem mais próximos dali, ele andou com os apóstolos, ele viu tudo isso. Ele viu todos esses relatos. Então diz a Bíblia aqui, ó, em Marcos, capítulo 3, verso de 1 a 6. É o milagre do homem da mão ressequida, atrofiada, mirrada. Exatamente do jeito que eu estou falando aqui, ó, do jeito que eu estou fazendo. Ou assim, ou assim. Uma mão paralisada, que diz assim, ó. Noutra ocasião ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, diz o texto aqui na versão NVI. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Interessante isso aqui. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Verso 4. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, não de ira, mas olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. E ele a estendeu, e ela foi restaurada. Verso 6. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Aleluia, glória a Deus. Senhor e meu Deus, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, como todos os domingos, quando nós nos reunimos, Senhor, nós cremos que o Espírito Santo vem nos confrontar, vem nos abençoar, vem salvar, curar, libertar, restaurar, Pai. E é através da tua palavra, que é viva e eficaz, Pai. Nós cremos desta forma, que não será diferente nesta manhã, que o Senhor vai operar o milagre, a bênção sobre as nossas vidas, Pai. E mesmo depois, Senhor, eu peço, Senhor, na minha oração, que o Senhor continue a pregar ao coração desta igreja, Senhor, e que eles possam multiplicar, Senhor, esta palavra, falando às pessoas que o Senhor cura, que o Senhor salva e que o Senhor restaura. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero dar uma observação aqui, ó. Fazer uma observação aqui no verso 2. Que os fariseus, eles criam que naquele lugar onde Jesus estava, sairia a cura. Eles queriam pegar Jesus, mas eles criam. Por isso que Jesus fica pasme assim, como uma pessoa crê que eu curo e ainda quer me matar? Por isso que ele fica, esses homens têm o coração endurecido. Mas eles creem, coisa doida. Eles iam lá sabendo que iam pegar Jesus curando. Entendem dessa forma? Está escrito aí. Aleluia. E nós? Você veio aqui, o coração aberto, é muito mais fácil de Deus operar. Você veio aqui em comunhão, não para ver algo ou bater papo alheio, não. Você sabia que Jesus estaria aqui.
Você não vai perder tempo saindo da tua casa, né? Nesse período de... Geralmente o pessoal tem 6 horas aí, ó. Levanta até cedo aí, ó. Para se aprontar, a mulherada aí, né? Maquiar, para vir aqui simplesmente bater papo. Você não vem... Põe na tua cabeça, você não vem para isso. Você sabe que Jesus está aqui para curar, para restaurar. Aleluia, para salvar. Quando você traz uma pessoa na igreja, você não vai trazer uma pessoa simplesmente para conhecer o pastor. Não, você vai trazer essa pessoa para ela ser restaurada, curada e salva, porque você sabe para onde você vai. E você quer que o máximo de pessoas estejam com você. Aleluia. Então, esse detalhe aqui dos fariseus, esses doutores da lei, eles eram religiosos, eles eram engessados a um sistema de que sim, ó, mas são matemático, um sistema matemático. E Jesus vai lá e quebra esse paradigma, esse modelo deles, dizendo, para com isso. E aqui eles estão diante de um sistema de lei, que é uma das leis é o sábado. Jesus está curando no sábado, por isso que eles querem pegar Jesus. E querem pegar Jesus porque eles não entendiam o significado do sábado, na verdade. Eles não sabiam que o sábado, ele está muito mais acima do homem, do ser humano, da vida. O princípio maior não é o sábado da lei, mas sim a vida, a liberdade. Porque quando Jesus cura esse homem, 2 coisas acontecem. Ele traz a vida espiritual desse homem, ele traz a liberdade desse homem. E nós vamos ver algumas coisas aqui. Aleluia. Uma bênção, né, cara? Deixa eu contar algo para vocês, só um parênteses. A semana inteira eu fui alvo de ataques espirituais. Semana inteira. A semana inteira. E falo para vocês, irmãos do meu convívio, irmãos do meu mercado, me atacando. Ontem mesmo eu estava parado, trabalhando ontem. E sai um cara de uma adega, porque eu parei o carro próximo da adega dele, e os clientes dele não tinham como passar, eu não percebi isso. Rapaz, o cara me xingou tanto, eu fiquei olhando para a cara dele assim, e falei, meu Deus. A adega não parava de parar carro, eu fiquei observando depois. Foram mais de 50 carros pegando bebida, e era mais ou menos umas de 5 para 6 horas. Durante esse horário, o cara arrebentou de vender bebida alcoólica. Arrebentou. E ele saiu, o seu carro está aqui, está me xingando. Eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus. Se eu falar que eu sou crente, ele está com uma garrafa em mim. Brincadeira, cara, brincadeira. Mas glória a Deus, que nós estamos aqui. E eu falo que às vezes, o pastor sabe disso, pastor vai... No meio do caminho da semana, eu falei, Jesus, como que eu vou pregar? E eu fui somando essas lutas, e Jesus falou assim, é só 40 minutos que você vai falar. É só 40 minutos. Se concentra, vai dar certo. Porque tanto ataque, você vai falar assim, será que... Mas eu vejo que, diante desses testemunhos, é isso mesmo. A gente tem que tomar as pedradas. Quando você continua tomando pedrada, é porque está no caminho certo. Ninguém taca pedra em cachorro, né? Quietinho lá, não. Ele tem que estar atacando. Então nós estamos atacando o mundo espiritual, através do Evangelho de Cristo. Pessoas vão ser salvas, transformadas, em nome de Jesus. E aqui, nesse milagre da mão ressequida, nós temos vários ensinamentos e profundos ensinamentos com valores, verdadeiros valores de uma ação cristã, né? Era sábado. Sábado é o dia de descanso, é o dia de santificação para o judeu. O judeu ele não trabalha, era proibido realizar qualquer trabalho. E nós vemos que Jesus,
estava fazendo o quê no sábado? Descansando? Eles queriam atacar Jesus. Jesus podia dar 2 passos para trás e falar: eu não vou entrar nessa sinagoga porque eles vão me questionar. Eles estão me atacando espiritualmente. Então, assim, deixa acalmar os ânimos dele. Eu volto outro dia. Mas Jesus estava fazendo as boas obras, levando a boa obra de salvação e cura naquele lugar. Não só aquele homem da mão ressequida foi exposto, mas as outras pessoas viram o milagre. Aleluia. Glória a Deus. Então esse sábado, para a gente se situar lá em Lucas, capítulo 6, que é a concordância desse texto, no verso 1 diz assim, certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras ou searas de trigo, de milho, seus discípulos começavam a colher e debulhar as espigas com as mãos e comiam os grãos. Não poderiam ter feito isso, eles não podiam colher. Até comer, né, poderiam, mas se tivesse levado uma marmitinha. Mas eles estavam colhendo, isso é trabalho. Para a lei judaica, para a lei, isso era infringir pecado. E existe um delay entre o dia, quando Jesus entra na sinagoga, que é Marcos 3 para Lucas 6. É uma semana antes. Diz assim, certo sábado, eles estavam colhendo, não é o mesmo sábado que ele entrou e curou, é um sábado antes, uma semana antes. Os discípulos estavam lá, fazendo aquilo. Tudo tem um propósito, né? Os discípulos sabiam que eles não podiam fazer isso. Não foi ordem de Jesus, comam, não. Mas Jesus, nos textos sinóticos, diz e apresenta a passagem que Davi e seus homens entram dentro do templo e comem o pão da proposição, que era só dado pela lei, né, números, somente ao sacerdote comer. E ele infringe essa lei. Mas aí a gente tem que perceber que existe uma lei acima disso, que é a lei da sobrevivência do ser humano, que é a vida. Acima disso, acima da lei, está a vida. É quando Jesus fala que Ele é o Senhor do sábado. Não o sábado manda nas coisas. Mas mesmo assim, o sábado está inferior ao homem em fazer boas obras. E a lei, nesse sentido, ela infringe. Mas Jesus não quis ali que a lei fosse relaxada. Muito pelo contrário, ele queria colocar no coração dos fariseus, dos doutores da lei, que eles não entendiam o sábado como princípio da vida. Glória a Deus. Então aqui, Jesus está sendo ameaçado de morte, mas ele não desiste. Ele entra em uma sinagoga para curar. Ele, sabendo de todas as coisas, ele sabia que tinha lá um homem que precisaria de um milagre. Mas eles também sabiam que eles queriam matá-lo. Mas aí eu aprendo aqui a primeira lição desse texto, que não devemos fugir das adversidades, dos desafios da vida. Não podemos desistir. Principalmente nós que cremos num Deus que faz todas as coisas e é bom. Não fuja dos desafios impostos na sua vida. Talvez você não tenha tanta experiência como eu, que tenho 60, o irmão Lalo, que tem 90 anos. 90 anos. Talvez você não tenha a experiência dele, mas ele chegou até aqui. 90, dirige,
já veio sozinho, que eu já vi. Está entendendo? Se você pegar ele de canto, ele vai ter muita experiência de falar assim, ó, eu quase desisti, eu não desisti. Eu tenho 60 anos, eu quase desisti, mas não desisti. Então não desista de nada que é imposto. Porque, sabe por quê? Porque Jesus quer operar o milagre. Se aparecer um nódulo, como foi dito hoje, não desista. Jesus só está observando a sua atitude para te curar. A esposa do irmão Pedro também. A mesma enfermidade, câncer. O meu primo também. É aquilo que a gente falou. A gente vai orar como igreja. É a responsabilidade da igreja se levantar espiritualmente orando, batalhando, para que Jesus opere o milagre. Opera, está aqui. Não podemos ser religiosos, falando, não, acabou, essa doença é a doença do século. Não, não, diga não a você aí, não. Jesus é bom e Ele é o dono, Ele é a cura. Glória a Deus. Esse homem aqui, ó, não tem informação se ele, da origem dele, né, que tribo ele era, é a verdadeira crença dele, não tem, se ele era judeu ou não, porque ele podia entrar ali como pseudo-judeu, sabendo que Jesus curava, e aí? A Bíblia não fala isso. Então não sabemos exatamente a posição dele. Ele poderia ter a mão mirrada, mas ele podia ser de posse, filho de um homem rico. Mas esse é o detalhe do texto, que não fala, mas você tem que ficar estudando até saltar algo. Mas relata Jesus no texto que quando Jesus chegou, quem já estava lá? Ele já estava lá. Ele já estava lá. Aí eu falei, meu Deus, eu estou vendo a cena da sinagoga e esse homem na expectativa. Será que Jesus vai entrar nessa sinagoga? Será que Jesus vai entrar nessa igreja? E aí Jesus entra, esse homem começa talvez ficar afoito, desesperado. Como que vai ser? Mas ele já sabia. Então eu tenho certeza que esse homem tinha muita fé. Só o fato dele estar ali. Você entende assim? Através do que nós estamos falando? Ele tinha muita fé. Diante da limitação física da mão mirrada, que talvez impediria de socialmente ser um homem normal, dentro daquela sociedade, ele entrou. Diante das dificuldades que nós temos, pode ser física, emocional, né? Psicológica, a gente tem que dar o passo, o primeiro passo, o primeiro degrau, e deixar Deus operar. Porque num ambiente onde Jesus entra, impossível, eu com toda a propriedade, é impossível não haver milagres. A Bíblia nos garante onde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, quem está no meio de nós? Jesus. Aleluia. Ele está aqui. E eu tenho certeza disso porque a minha fé, que o próprio Espírito, o próprio Deus colocou em mim, faz eu crer. Por isso que o poder de Deus é loucura para aqueles que não creem. Quando você fala que Jesus cura as pessoas céticas, as pessoas que não creem, elas ficam assim, mas você, não. Cutuca o irmão que está do seu lado aí, se você puder. Não, devagar, calma. Nós somos um milagre. Nós cremos em milagre. Aleluia. Nós cremos em salvação.
Nós cremos que Jesus morreu por nós, está preparando a mesa e vai nos servir no dia do Senhor. E sabe quem vai estar lá sendo servido? Eu e você. Nós cremos nisso. Por isso nós estamos aqui reunidos no nome dele. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Mas a dificuldade desse homem, segundo a tradição judaica, diz a Bíblia que era a mão direita. A mão direita, para a cultura judaica, é a mão que orava para os alimentos, é a mão que abençoa. E a mão esquerda simbolizava o impuro, lavava o corpo. Na lavagem do corpo diz da impureza do corpo. As coisas impuras faziam com a mão esquerda. Como a mirrada era a direita, olha só a dificuldade de relacionamento social que esse homem tinha e espiritual que esse homem tinha. Porque como que ele podia lavar o corpo e orar se ele estava trabalhando a bênção, que é a purificação, e a impureza com a mesma mão? O que acontecia quando um doutor da lei ou um judeu via esse homem da mão mirrada? Ele é impuro. Ele não pode se relacionar conosco, porque ele está tratando do sagrado e do profano com a mesma mão. O puro e o impuro com a mesma mão. Não sei se vocês estão começando a entender. Esse homem, ele era marginalizado. Ele é um periférico. Ele vivia à margem da sociedade. Mesmo que ele tinha dinheiro, socialmente ele não podia se apresentar diante das autoridades religiosas. Porque a mão dele era mirrada, ele não conseguia fazer nada com ela. Ele fazia tudo com o quê? Ele era o quê, então? Antes de Jesus chegar? Vamos ver. O que ele era? Quem chuta com a perna esquerda é o quê? Hã? E quem escreve com a mão de esquerda? Ele era canhoto, certeza disso. Porque essa mão era mirrada. Por isso que ele tratava, ele abençoava os alimentos com a mão esquerda, não podia. Mas ele podia lavar o corpo dele, que era um corpo diante da religião, da tradição judaica, impuro. Estão entendendo? Por isso que ele é excluído. A dificuldade não é somente de colocar a mão para, por exemplo, fazer o que Daniel, estou esquecendo o nome hoje. É velho, né? Velho sou eu. Fazia. Aquela mão ali, ó, não faria o que ele está fazendo. Aquela mão dele, ela não poderia segurar esse microfone. Estão entendendo? Então, esse homem passou por muitas dificuldades. A gente não sabe a idade dele, mas ele passou por muita dificuldade. Eu até coloquei um paralelo da mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue gastou muito dinheiro, mas por quê? Porque a religião marginalizava ela. Era uma pessoa periférica, morava fora dos arredores da religião judaica. Porque ela era em quê? Impura. E o homem da mão atrofiada, ressequida, era impuro. Por esse detalhe da lei. Olha o que a lei fazia naquele tempo. Por isso que Jesus vem e quebra esse modelo. A vida está acima da lei. Aleluia, glória a Deus. Esse homem fisicamente, ele não poderia trabalhar como os outros. A produção dele, talvez na colheita da seara, seria menor, então ele ganharia menos. Estou dando aqui exemplos. Estão entendendo? Ele não ia desenvolver da mesma forma que uma pessoa que tinha as duas mãos perfeitas.
Uma pessoa que faz bolo hoje, ou fazia bolo naquela época, amassaram uma massa lá, para fazer um bolo. Ele com essa mão demoraria mais, só com uma. Estão entendendo? A dificuldade que, né? Talvez ele sentisse muita dor, porque está mexendo com tendão. Dor que naquela época a medicina não é como hoje, que toma um suplemento e o cara sai andando. Sábado passado, eu levei minha mãe no hospital com artrose no fêmur. Ela tem 88 anos. Quando ela chegou de cadeira de roda, mas a medicina tratou ela com analgésico, ela saiu andando, dando risada. Falei, mãe, calma, você está sob efeito de analgésico, calma, não é bem assim. Não, porque já queria sair correndo. Mas esse homem sentia dor e não era essa medicina que nós temos hoje. De uma pessoa entrar de cadeira de roda e sair andando, quase correndo. Então, olha a dificuldade que ele tinha. Glória a Deus. Mas esse homem, eu tenho uma segunda lição com esse texto e com as atitudes desse homem. Que ele esperou em Deus e estava no lugar certo. Se ele tivesse, não exatamente ali, mas não cresce que naquela comunhão Deus operasse, ele não seria curado. Você crê assim? Ele estava no lugar certo, no momento certo. Mas todas essas atitudes eu aprendo que nós temos que esperar sendo fortes, mesmo com a dificuldade, sendo forte, olha o paradoxo, com dificuldade e sendo forte. Ô pastor, você está maluco? Não, é isso mesmo. Sendo forte, vencendo os desafios, vencendo os obstáculos que são impostos para você chegar naquele lugar. Porque a Bíblia nos garante no Salmo 27,14, diz assim, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Paradoxo. Eu estou em dificuldade, eu estou chorando por algo terrível, e Deus vem e fala para mim, continue esperando, seja forte, coragem, espere em mim. Aleluia. Aleluia. Eu falei para minha mulher ali no fundo agora. Eu até me emocionei. Falei, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Porque ela foi diagnosticada com um modo. Se hoje a gente está aqui chorando, dizendo assim, orem pela minha esposa. E de manhã eu falei para ela, falei, amor, eu só tenho você. Porque as outras pessoas, não que elas não ligam, é a pessoa que está do seu lado. Eu só tenho você, amor. E ali eu pensei, meu Deus, cara, que viagem. Se essa mulher vai embora, quem vai lavar minha roupa? Só para descontrair um pouco. Mas é algo que a gente vai fazer 20 anos juntos. E um testemunho para quem vai casar e quem está no casamento aí, está passando por dificuldade. A gente nunca brigou. Nunca brigamos, nunca. Eu não me lembro, né, amor? Aí tem as arestas do dia. Eu esqueço o lixo, roupa. Essa semana teve uma sequência de erros. Isso aí, normal, isso aí de boa. Mas tem uma sequência durante a semana que você vai somando. Eu falo, graças a Deus, amor, que nós estamos juntos. Ela, né? Mas é todo mundo aqui, quem é casado, a mulher fala isso. O Gu não está aqui, mas ele está vendo a gente pela internet.
Ele colocou o papel higiênico dentro da geladeira. Revelei aí, Argo. Normal. Michel, nem vou falar nada. O Michel, eu nem vou falar nada. O Michel aqui, o Michelzinho, tá ali atrás, ele é campeão nessas paradas. E quando seu marido fizer isso, é normal. É normal. É ou não é, Lili? O Wagner faz isso? O Wagner é palmeirense. Não, Wagner. Mas ela vai dar esse testemunho um dia. Glória a Deus. Amém. Então, espere no Senhor. Todo diagnóstico contrário, seja corajoso, em frente. E mesmo se for contrário, Paulo diz que é melhor estar com o Senhor do que estar nesse corpo corruptível. A gente tem que crer nisso. A gente está aqui de passagem, porém, melhor é estar com o Senhor. Isso a Bíblia nos garante. Senão não estaríamos aqui. E aí no verso... Eu vejo um pouquinho antes, a gente não vê se esse homem clamou a Deus, fez assim com a outra mão, né? Mas eu vejo que o próprio Jesus já sabia e sabe de nossos problemas. E ele apontou, talvez. Eu fiz uma figura dessa passagem, Jesus pregando não num púlpito, mas quando ele está irado, ele está assim, olhando para eles, numa tribuna, dizendo, meu Deus, vocês não estão vendo isso? E quando ele chama o homem para perto dele, venha para o meio, é onde ele estava. Aleluia. Eu creio que ele estava no meio da tribuna, da plateia, da nave, porque ele olha indignado, vendo aquelas pessoas, e aí ele chama o homem vem perto dele. Então pode ser. O texto não fala, mas no versos 3 venha para o meio. E diz assim, imediatamente, o homem se pôs de pé. Tem texto no sinótico que diz, fique de pé. Aí ele se expõe, né? Aí ele falou, no texto que põe, eu não pus agora aqui, estou me lembrando. Não sei se é Mateus ou Lucas, diz que se ponha de pé. O que acontece com ele? Ele é exposto. E ele fala, você é envergonhado, porque eu tenho a mão mirrada. Mas ele quebra, aí entra a coragem. Ele quebra esse medo e se põe de pé. Aleluia. E quando Jesus, ele segue as ordens de Jesus. Porque quando Jesus te chamar e te expor, não é para te envergonhar. Está aí no texto. É para que as outras pessoas vejam o milagre. Aleluia. Quando Jesus te expor, jamais ele vai te envergonhar. Ele vai operar um milagre na tua vida e vai falar assim, ei, Daniel, esse cara aqui se curou. Eu sou Jesus da vida dele. Aleluia. E quem está vendo? Toda uma plateia está vendo. Eu não estou expondo ele. Jesus não expôs o homem, mas fez com que todos vissem a bondade de Deus. Quando as meninas vieram hoje aqui, eu estava vendo a pregação. O homem me falando, eu era, hoje não sou mais. Eu era, hoje não sou mais. Eu posso ir agora na sinagoga com o peito estufado, cabeça erguida, porque a minha mão é a mão da bênção. Talvez ele fosse conjecturando, ele tivesse
a vontade de ser um ancião, um pregador, um profeta, mas por causa da mão ele não poderia exercer o ministério. Mas aí depois que Jesus o curou, com certeza, aquela mão abençoou várias outras mãos, outras vidas. Ele podia pôr e abençoar, ele podia pôr a mão nos alimentos, ele podia, porque Jesus não só restaurou a parte física, mas estabeleceu nele e inseriu ele de novo na sociedade, restaurou a vida espiritual dele. E que Jesus quer fazer na nossa vida hoje, não é só simplesmente curar um câncer. Ele quer restaurar nossa vida espiritual, Ele quer restaurar nossa conexão com Ele. Ele quer inserir a gente dentro de uma sociedade onde as pessoas vejam e digam assim, ali vai um homem ou uma mulher de Deus. As pessoas têm que identificar que nós somos diferentes pelos nossos atos, pelo nosso caminhar, pelo nosso falar, pelo nosso crer. Só pelo nosso falar as pessoas já falam. Fala diferente. Por que você não bebe? Por que você não fala palavrão? Sempre é um convite a você entrar com Jesus. Porque Jesus não se agrada de palavra torpe. É a Bíblia que fala. E eu obedeço o que Jesus deixou. Eu não bebo porque eu tenho que estar sóbrio sempre para que o Espírito Santo me guie. Porque se eu estiver embriagado, eu não consigo ter noção do que é certo ou do que é errado. A bebida é isso. Poder pode, mas ela não te dá direção. Mas a palavra de Deus, que é uma fonte inesgotável de águas vivas, faz com que eu corra o curso do rio do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Fonte inesgotável. Aleluia. É Jesus. Fonte inesgotável. É Jesus. Eu quero encerrar. Aleluia. Dizendo para você, estenda a sua mão. Estenda a sua mão. Estenda a sua mão. Sabe por quê? Porque Deus hoje coloca na tua mão o teu milagre. Eu não sei como pregador, mas Deus tem milagre para a tua vida. Somente creia. Somente creia. Feche seus olhos. Creia nisso. Eu não sei o que é, mas da mesma forma que as outras pessoas que estavam naquele local não sabiam que Jesus faria, hoje Ele faz na sua vida. Porque o próprio Jesus sabe o que você precisa. Aleluia! O princípio maior é a vida. O maior patrimônio que nós temos é a liberdade. Seja liberto daquilo que você não crê. Creia. Amém? Glória a Deus. Agora fique de pé. Aleluia. Eu vou fazer algo diferente aqui. Pastor Douglas. Pastor Douglas, como nosso profeta, como homem de Deus dessa igreja, ele vai orar. E da mesma forma que Jesus pediu para que o homem viesse, se você tem um milagre, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Isso não é religioso. Venha, porque Deus vai operar o milagre.